Tira o efeito, deixa mais sequinho aí. Peguei outro, né? Pega esse aqui para usar. Esse aqui. Tem microfone para cantar e microfone para falar. Esse aqui é para falar. A nossa vida, gente, dentro desse encontro, a princípio ele foi pensado para ser um encontro exclusivamente para jovens, né? Que é a necessidade aqui de Denver de que a gente sempre tem uma preferência, digamos assim, para a juventude. Porém, a gente sabe também que, primeiro, a Assembleia não é formada apenas de jovens aqui, mas também de adultos e até mesmo alguns, poucos, jovens anciãos. E que essa realidade da dúvida, ela é presença tanto na vida do jovem quanto na vida do adulto. A dúvida, ela existe. E se eu pudesse fazer uma lista aqui das vossas atuais dúvidas, eu começaria como, talvez, aquela que mais é presença na cabeça de vocês. Volto ou não volto para o nosso país? Essa é uma grande dúvida. Mas eu tenho que dizer para você que isso faz parte da tua vida, da tua escolha. Então, aquelas pessoas que ficaram em dúvida se levantavam a mão ou não. Então, sério, ter dúvida faz parte da vida. É claro que algumas dúvidas, ao longo da vida, elas vão se transformando em certezas. Porque você vai discernindo. O que é discernir? É separar. Que é bom de um lado, que não presta do outro lado. Você vai vendo que algumas coisas estão no tempo, outras coisas não estão no tempo. Essa capacidade de discernir, de eliminar dúvidas, ela precisa fazer parte de nós. Porque imaginemos um jovem com dúvida. Tudo bem, faço uma faculdade X ou Y, namoro fulano, ciclano, uso tal ou tal roupa, faço o cabelo assim ou assado, né? Então, o jovem, ele tem dúvida. Obedeço ou não obedeço meu pai? Ele está certo ou está errado? Vou pela cabeça dos bons amigos ou pela cabeça dos maus amigos?
E lembrando a você, quem vai pela cabeça dos outros é piolho. Você não é piolho. Então, não vai pela cabeça de ninguém, vai pela sua. Né? Então, você tem a sua cabeça, você tem que ter essa capacidade de discernir. Claro que eu dou uma embasada naquilo que na verdade eu quero falar, porque eu preciso de contextualizar. Então preste muita atenção, não chama a atenção da pessoa que está do teu lado, não. Se você não quer prestar atenção, permita que o outro preste. A dúvida, ela é real na nossa vida. Ela faz parte de tempos da nossa vida. Eu também tenho dúvidas. E olha que eu sou um homem de 50 anos de idade e casado há 27 anos e tenho dúvidas. Então a dúvida, ela vai acompanhar a nossa vida toda, porque na vida da nossa vida todinha nós seremos chamados a discernir, a separar, a escolher, e nós todos somos frutos de escolhas. Eu escolho isso, então eu serei isso. Nós seremos frutos das consequências das nossas escolhas. Nós seremos os colhedores, os ceifadores dos frutos das coisas que nós escolhemos plantar ao longo da nossa vida. Eu planto hoje, eu colho amanhã. Isso aí é matemática, é mais correto, é mais certeza do que 2 mais 2 são 4. Só que é um papo tão xarope, é um papo tão careta, que aí lá vem aquele cara falando da escolha, lá vem aquele cara falando que eu tenho que plantar, depois eu tenho que colher. Se não existe um chato que falar para você vai insistindo cada vez mais no mesmo erro. E nada melhor que um encontro de 2 dias para a gente determinar determinadas coisas, desculpa a redundância, né? Determinar determinadas coisas na nossa vida, para que a sua vida flua, para que ela aconteça, para que de fato você ande e não fique igual ao Michael Jackson. Anda, mas para trás, ele está andando, ninguém pode negar que ele anda, mas para trás, olha o que aconteceu com o rapaz. Você não sabe preto, está branco, né? E tantas outras dúvidas mais complexas. A dúvida faz você andar para trás. O discernimento faz você andar para frente. A escolha errada faz você parar. A escolha certa faz você sair dessa condição de inércia. Na física, uma pessoa inerte, um objeto inerte, é um objeto que está parado. Ele está parado. Olha só que interessante. Você está no trânsito. Se você decidir parar o seu carro, não vai dar a impressão que você está andando para trás, porque está todo mundo indo para frente. Mas não, você não está andando para trás, você está simplesmente parado. Parar na vida significa ver todos que são contemporâneos, ou seja, que têm a mesma idade, que eu fizeram as mesmas escolhas. Todo mundo anda e você não para. Depois, para você chegar até onde ele chegar, você vai ter que correr muito. E geralmente, se você não estava andando, você vai começar a correr. Então, você vai começar a andar. E aí vai ficar sempre aquela distância. Veja as consequências de alguém que não sabe escolher, alguém que permanece na luta, alguém que permanece na letargia, ou seja, uma sonolência, alguém que fica na inércia, ou seja, estado físico parado, prejuízo de alguém que vive duro e, por causa da dúvida, às vezes faz as más escolhas, são muito grandes. E nós não podemos. Eu tenho que tirar você. Nesse retiro eu tenho que tirar você dessa. Eu tenho que fazer com que você saia daqui. Desculpe eu usar esse tempo que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer, porque é a minha responsabilidade. O pregador de conta sou eu. Claro que o grande milagre, a grande intervenção, quem vai te convencer de fato é o Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus. Mas na condição de pregador, eu vejo essa missão. Eu preciso tirar você da sua inércia. Se eu tivesse o poder de abrir a sua cabeça, esse poder só 2 pessoas têm: Deus e uma chave. Se eu tivesse o poder de abrir a sua cabeça e dar uma mexidinha nos seus miolos lá, eu disse, vai, funciona. Eu faria. Porque na condição de pregador, na condição de um animador, na condição de um motivador, na condição de um dínamo, na condição de alguém que vem aqui sabendo que
acreditando naquilo que ele está pregando, eu preciso tirar você da sua inércia, da sua sonolência, da sua letargia, dessa sua dúvida. E nada melhor do que usar a palavra de Deus para tirar você da dúvida. Porque eu não posso contar com as minhas ferramentas, eu nem as tenho. As ferramentas que ele tem é Deus. Ele nos dá essa ferramenta. Olha o que eu vou ler para você. Escute bem. Mas escute bem mesmo. Está em Hebreus, no capítulo número 4, no versículo número 12. Hebreus 4, versículo 12. Pois... Só vou falar para você que está prestando atenção. Boa viagem também. Eu deixei o da Maria, mas queria deixar o dela. Pois a palavra de Deus é viva. Quando você pega a Bíblia, irmão, você não está com um livro de história escrito com E. Você está com um livro de história escrito com H e acento O. História, fatos reais, verídicos. E a palavra de Deus, ela é viva. Você está com alguma coisa que está pulsando. É viva. A palavra de Deus é viva e ela é eficaz. Eficiente e eficaz tem muita diferença. Eficiente, trabalha, mas os resultados não são compatíveis ao tanto que ele trabalhou. Eficaz, os resultados são proporcionais ou maiores do que o esforço que foi exercido para fazer aquele trabalho. Então, eficaz, vivo. Se você tem contato com a palavra de Deus, você tem contato com alguma coisa que é viva e que é eficaz. Por isso que é bom ter Bíblia. Por isso que é bom ler a Bíblia. Ou se você não tem Bíblia, se você não lê a Bíblia, é bom chegar na hora da missa, e quando vier a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura, e depois a terceira leitura, que é o Evangelho, você realmente prestar atenção. É claro, depois vão perguntar para você qual foi a leitura do Evangelho, e você vai dizer assim, não lembro. Gente, é normal não lembrar, mas é normal que ela agrade do coração. Você não precisa saber, como muitos pregadores sabem o capítulo, o versículo, mas você é capaz de se recordar de palavras que você já ouviu na Bíblia. Por exemplo, o Senhor é o meu pastor. Olha que legal, você sabe onde está essa passagem? Alguns sabem, alguns não sabem, né? Mas você sabe a página da Bíblia? Aí pega demais, né? Mas, por exemplo, tem algumas frases que você, né? Você se lembra, está gravado, talvez você não se lembre, mas como ela é viva e ela é eficaz, quando você estiver durando mesmo, não é nada, está ruim, está mal, aquela fase ruim da tua vida, você vai lembrar, o Senhor é meu pastor. E tantas outras passagens que eu e você poderíamos agora recordar. Eu tenho certeza que o seu coração é metade você completaria. Por quê? Estão gravadas. E por quê? Porque ela é viva. E porque ela é eficaz. Ela tem efeitos na nossa vida. Então, se você até hoje ensaiou para comprar a sua Bíblia e até agora não o fez, faça. Tem uma Bíblia. Tem uma Bíblia. E leia, porque ela é viva e já está começando a completar. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. O que é uma espada de 2 gumes? Aquela que corta de um lado e também corta do outro lado. Aquela faquinha que a gente usava para matar porco, lembra? Quem tinha porco em casa, então a gente chamava de cutela, era uma faquinha mais ou menos desse tamanho, que entrava aqui no porco e tinha que ir direto no coração. Por quê? Porque se não fosse direto no coração, o porco é um dos animais que tem o seu aparelho fonador mais potente da natureza. E o grito de um porco, pelo amor de Deus, é estridente demais. E quantos de nós somos traumatizados com o choro do porco, ou com o berro do porco? Quando eu era pequeno, tinha meu tio Simão, que era especialista em matar porco. Então ele chegava lá em casa, a gente engordou o porco o ano todo, o porco estava aquele porcão, assim, né? A gente ia comer no Natal. Aí chegava ali para novembro, finalzinho de novembro, chegava meu tio Simão lá, cachaceiro.
Chegava lá, ei Chico, pá, que era o irmão dele. Chegava com o cutelinho dele, eles estavam, onde é que está o corpo? Aí ia lá no quintal, nós, eu, minha irmã, minha irmã, fui lá em casa, tapando o ouvido, porque eu não queria ouvir o barulho do corpo. Mas o meu tio Simão era fera. Ele pegava aquele cutelo lá, chegava e encostava aquele corpo e... corpo. Mas quando não tinha o tio Simão, que vinha lá o senhor Gonçalo, o senhor João Barbosa, os caras pareciam que tinham um desvio de zóio, mas virava errado, e eles erravam a cutelada, rapaz, como o porco gritava. E para segurar o porco depois? E o porco ficava lá agonizando meia hora, 40 minutos, até segurar o porco e dar realmente. A palavra de Deus, ela é mais penetrante. Desculpa o exemplo que eu dei, mas eu não quero não, mas é só para você entender. Ela é mais penetrante do que a faca de 2 gumes. Quando você lê a palavra de Deus, ela penetra em você. Assim como a faca de 2 gumes. Ela vai em lugares que talvez estejam criando as dúvidas em você. E por isso que você não consegue discernir. Por isso que você não consegue escolher. Se você estiver buscando um chiclete para atravessar a rua, você tem que ser. Então, tudo é que você está, entendeu? Você não sabe se vai e se volta, se vai e se volta. No namoro, no casamento, no trabalho, enfim, na tua vida. Então, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E mais penetrante do que uma faca de 2. Que beleza, hein? Penetra até dividir a alma do espírito. Que doido, gente. Sabia que você tem uma alma? Sabia que você tem um espírito. E tem hora que a gente confunde, né? O que está gravado na alma? As lembranças, os sentimentos. E o espírito dá vida a tudo isso. Ela chega a dividir. Quando você lê a palavra de Deus, quando você tem contato com a palavra de Deus, ela chega a causar essa divisão, que é a alma de um lado, que é o espírito do outro lado. O Espírito Santo de Deus é puro, é lindo, é a própria pessoa de Deus. Mas a nossa alma é onde está gravado tudo, coisa boa, coisa ruim. Né? Você se lembra? Eu me lembro até hoje, que 3 inimigos mortais, que é o guiso, o fio paladino e o lambreto. Meus 3 amiguinhos de infância. Mas só, olha o apelido dos caras: fio paladino, lambreta e guiso. Lá um dia, no primeiro ano de escola, eu me apaixonei por uma menina chamada Alexandra. É uma verdade, né? E a menina também se apaixonou por mim. E um dia, esses 3 garotos, com ciúmes da Alexandra, me esperaram para me dar uma surra. Gente, apanhar na escola, naquela época, era muito bom. Hoje é bullying, né? Mas naquela época era questão de sobrevivência. Queria sobreviver, apanhando, batendo. Aí, eu lembro que até hoje eu saí da escola. Quando eu cheguei da escola, eu tive a certeza: hoje eu vou apanhar. Já me conformei, não. Vou apanhar. Mudei o caminho da escola para tentar fugir. Quando eu dobrei a esquininha, estavam os 3 no meio da rua. Rapaz, mas eu veio tanto chute na bunda, tanto tapa na cara, tanta coisa. Eles rasgavam minha roupa, pegavam meu material, jogou nas. Deu o que ali? Puxa vida, né? Cheguei em casa todo sujo, né? Todo arrebentado, arranhado, tal, todo caderno, tudo arrebentado. A minha mãe: o que fizeram com você, Duminha? Eu vou apanhar da mãe. A minha mãe ainda deu uma dura em mim, né? Deu uma dura. Como é que você chega assim, cara? Eu quero explicar para ela. Eu estava apaixonado por uma pessoa chamada Alexandre. Que os caras estavam com ciúme. Eles mataram a mãe. Apaguei, briguei. No outro dia, minha mãe vai para a escola comigo. Na sala da diretora. Falou para a diretora: eu quero saber quem fez isso comigo. Eu fui obrigado a falar quem fez. Aí chama, fio paladino, o guiso do lambreta. Aí chegar na sala da diretoria, já olhando para mim assim: vou apanhar de novo. Vou apanhar de novo.
mortal, esses três. Mas esses três hoje são os melhores amigos. É verdade. Sabe por que isso aconteceu num período da minha vida? Eu era criança, né? Um período da minha vida onde eu precisava aprender a me virar. Mas está gravado na alma. Não está apenas na lembrança. Aquele sentimento que poderia se tornar um ódio mortal, ressentimento, olhar para a pessoa e falar, que ódio. Poderia dizer assim, como é que se faz, como é que se paga. Um dia da caça, outro caçador. Coisas que muitas pessoas sustentam dentro de si. Mas não, com a conversão, com a leitura da palavra, com a aproximação de Deus, Deus vai separando esse discernimento, Ele vai separando o que é da alma e o que é do Espírito. E quando as coisas estão separadas, você sabe aonde o Espírito Santo pode atuar e curar. Tem muitas pessoas até hoje que trazem sentimentos que estão aí te incomodando, está doendo no teu peito, está te fazendo ser infeliz. Por quê? Porque você ainda não discerniu, você ainda não separou dentro de você. Você não sabe que a pessoa fez aquilo porque ela não tinha condições de fazer tudo. Você não consegue perdoar porque você não consegue entender. Você não consegue separar sentimentos disso. E tem muitos entre nós que vivem de ressentimentos. E eu dei um exemplo bobo, hein? Eu dei um exemplo bobinho da infância, primeiro ano escolar. Mas tem pessoas que foram marcadas em sua adolescência com estupro, com abuso sexual, uma discussão com o pai, um tapa no rosto que levou. Então, e nós vamos nos tornando adultos, agora o assunto começa a ficar mais sério, e a gente vai crescendo com essas coisas encruadas dentro de nós, que a gente é incapaz de dar o segundo passo, de sair daquela letargia, daquele estado de inerte. A gente fica parado, as pessoas andando e a gente parado, porque naquele dia aquela pessoa falou aquilo para mim, eu não perdoo, eu perdoo, mas não esqueço. Eu perdoo, já esqueci, mas não fala comigo. Não perdoa nada, porque ainda está tudo misturado dentro de você. E o que a palavra de Deus faz em nossa vida? Ela vai separando isso. Vai separando o que é da infância, o que é da vida adulta, o que é próprio de um sentimento infantil, de um sentimento adolescente, de um sentimento na vida de jovem, de um sentimento da vida adulta. Erros que nós cometemos. Imagina um cara que cometeu um erro, por exemplo, matou uma pessoa com 20 anos de idade. No Brasil, a pena máxima é de 30 anos. Então, suponhamos que ele tenha cumprido 30 anos de cadeia. É um homem de 50 anos pagando pelo erro de um jovem de 20. Veja, 30 anos se passaram. A pessoa está com 50, é uma outra pessoa, outros sentimentos, outras atitudes, mas ela está ainda pagando pelo erro de um jovem. Apesar de ser a mesma pessoa, mas eram outros sentimentos, outras motivações, outro contexto da vida. Enquanto nós não temos o contato com a palavra de Deus, isso ainda continua misturado dentro de nós. Então está na hora de você começar a fazer o discernimento, está na hora de você sair das dúvidas, está na hora de você começar a fazer as suas reais e importantes escolhas. Isso vale para a minha vida de missionário do ano passado, isso vale para a vida dos sacerdotes que estão conosco aqui, isso vale para a sua vida, isso vale para a vida de todos nós. E o que pode acelerar esse processo? O contato com a palavra de Deus. E ela não para aqui não. Veja o que mais que ela causa em nós. Eu releio para você entender. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir a alma do espírito, articulações e medula. Eu não sou médico, mas eu creio que seja muito difícil você separar a medula de uma articulação. Você colher, por exemplo, medula, fazer um exame de medula. Imagine aonde que chega o exemplo. Separar, ela chega a separar articulações de medula. Ou seja, claro que aqui ele está usando um exemplo para nós entendermos o discernimento que a palavra de Deus causa em nós. E continua. As intenções, os pensamentos e as intenções do coração. Então vamos entender que pensamento é tudo que
Fala assim, você não consegue controlar o seu pensamento. Às vezes você está na procissão da Eucaristia, né? Na fila da Eucaristia, você está lá, né? Geralmente anda passo por passo, né? Aí de repente um pensamento louco na cabeça. E você, eu não posso pensar isso agora. Às vezes um cara, um adolescente, um jovem, né? Está mais atrasado do que não sei o quê. O espermatozoide até aqui cai. Ele está lá, assim, na fila da Eucaristia, assim. Aí passa aquela menina com aquele vestido colado no corpo. Quem de nós não está nessa situação? Ou então às vezes você está com uma coisa mal resolvida que a pessoa está na fila da Eucaristia e você passa perdendo porque você está no banco. Está indo para a fila, vai comungar Jesus e você controla o seu pensamento? Não controla. Você não controla o seu pensamento. Seu pensamento. A palavra de Deus diz que ela, em contato com a palavra que é viva e eficaz, chega a separar os pensamentos das intenções da alma, ou seja, do coração. Você consegue saber o que é um pensamento que você fez, isso não é meu, você não tem nada a ver, deve ser, você não fica se culpando por causa disso. E tem gente que fica se martirizando, por que eu pensei nisso? Por que eu estou pensando? Meu Deus do céu, fica louco! Fica louco. Tá certo que nós alimentamos as nossas fantasias num site pornográfico, né? Num filme pornográfico. Você vê lá filme pornográfico, filme pornográfico, filme pornográfico, filme pornográfico, filme pornográfico, filme pornográfico, filme pornográfico. O que você vai pensar? Está tudo aqui dentro da sua cabeça. Você fecha o olho e tem a mulher pelada na sua frente. Visita site pornográfico, aquela vida inteira. Aí todo mundo dormir, você fica lá no silêncio do seu quarto. Sabe? Aquilo vai entrando, cara. Vai entrando. Não é que o cara tem a cabeça grande assim. Chega uma hora, você fecha o olho, cara. Você só vai ver aquilo que você alimentou. Como é que você vai sair dessa situação? Ou então nós adultos, né? Que pensamos a vida inteira mal de uma pessoa, julgamos uma pessoa. Fomos assim, traídas com essa pessoa, nós jogamos a nossa maldade de adulto, a gente até prejudicou essa pessoa, então está tudo aqui dentro. Mas o contato com a palavra de Deus separa pensamentos das intenções do coração. E quando as coisas estão separadas na sua frente, o que é bom para cá, o que é ruim para lá, aí você tem condição de escolher. Por que você faz más escolhas? Porque está tudo misturado. Está tudo misturado, o que é bom, o que é ruim, está tudo misturado, senhor. Tudo misturado. Aí você não consegue fazer discernimento, você não consegue fazer boas escolhas. E eu volto a dizer, nós somos frutos das nossas escolhas. Quem escolhe mal se dá mal. Quem escolhe bem se dá bem. Eu vou escolher uma pessoa que vai casar comigo, por exemplo. Eu sempre, vou ser bem sincero, eu sempre pensei em casando com uma mulher alta, loira e de olho verde. Na minha adolescência eu queria, esse era o estereótipo de uma mulher que eu achava como ser melhor, um tipo de pessoa, loiro, de olho verde, alta, bonita, mas eu nunca apareceu. Aí eu fui namorar, me casar. Aí um dia, na Vila Campineira, né, no meio de tantas mulheres, aparece uma morena, baixinha, de olho preto. E não é que eu apaixonei, não é? Se eu gostar dela, a mulher é minha vida, estou casado com ela há 7 anos, não tem nada a ver com aquilo que eu imaginava, mas aquilo que o coração falou. Então ali eu tenho que fazer um discernimento. Não quero mais a lua, você tem pouco, não, agora está baixinho, meu preto, vai preto. Porque o coração falou mais alto, o coração disse essa, não foi o pensamento. Estou falando de uma escolha assim, comum na nossa vida, importante, porém comum, mas tantas outras escolhas, nós só podemos fazer essas escolhas quando